Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. A Virtual apresenta Virtual Educação. O espaço para debater o ensino, seus desafios, conceitos e soluções. Virtual Educação. Porque educação é a base de uma sociedade próspera. Bom dia, pessoal. Mais uma vez, mais um sábado, nós aqui iniciando mais um Virtual Educação. Nós convidamos vocês a estar com a gente, a participar, a contribuir com essa discussão que é tão importante para a nossa sociedade, para a nossa cidade, para cada um de nós, na construção, né, de novas ideias e novas perspectivas. Sábado, dia 27 de abril de 2024, exatamente 11 horas da manhã, não é? E hoje a gente está recebendo uma fofa, uma linda, para a gente bater um papo, um bate-bola, a Juliana, que vai estar participando com a gente, vai estar discutindo um pouquinho aqui com a gente. A gente hoje vai trazer, não é, e provocar vocês um pouquinho sobre educação e cultura. São duas áreas que estão intimamente interligadas, não é? A gente não pode pensar educação sem cultura e não pode pensar cultura sem educação. E aí esse programa de hoje vai trazer esses apontamentos, essas parcerias que ajudam nossas crianças, que ajudam nossos jovens, que ajuda a sociedade a se desenvolver. Lembrando que vocês podem nos acompanhar, não é? Aqui nossas redes sociais, né? O nosso site, o RV1, olha, pessoa, o Márcio vai me matar, o rv1.com.br, não é? O Facebook, o Instagram, o YouTube. Acompanha a gente, participa, manda aí as sugestões de vocês, os apontamentos. E, né, Juliana, bem-vinda, né, me ajudar, dividir um pouquinho o peso, que é uma responsabilidade, não é? A comunicação, o levar a informação é algo realmente uma responsabilidade muito grande. Agradeço aí você ter aceitado esse desafio de estar aqui e poder conversar um pouquinho com a gente. Bem-vinda. Bom dia, Reginaldo Nascimento, meu amigo professor, diretor, um entusiasta da educação e da cultura. Bom dia a vocês que nos acompanham aí nas redes e no rv1.com.br. Sou Juliana Souza, sou artista, sou servidora pública e tenho essa tarefa aqui de substituir o nosso amigo César Martins. Vocês sabem que esse programa, o Virtual Educação, divide a bola entre dois grandes nomes aí, debatedores aqui do time da Virtual, e hoje na responsabilidade de estar aqui representando também esse time no lugar do César. César, um grande abraço para você, parabéns à sua esposa Karina Mendes, que está fazendo aniversário hoje, então curta aí o seu dia com a sua esposa, e por aqui a gente vai debatendo e batendo bola, falando sobre cultura, sobre educação. Acho que uma das coisas que você traz pra gente, que é muito importante já nessa abertura, é entender que uma coisa não existe sem a outra, que cultura está no berço da formação da civilização e a educação é esse caminho de transmissão da cultura, né? E como isso deveria ser tão óbvio e mais fácil de lidar no nosso dia a dia, né? Nas estruturas que cuidam da educação e da cultura, mas eu acho que a gente tem muita coisa para levantar aí. Opa! Então vamos embora. E já vou, né, trazer aqui pra gente, olha, 11 horas, 3 minutos, a gente... eu já vou trazer aqui para você, Juliana, e aí a gente tentar aí trocar umas ideias, provocar um pouquinho o público, né? O pessoal que nos ouve, que nos assiste. Em primeiro lugar, a gente precisa se entender enquanto ser cultural, não é?
cada um de nós, eu não tenho cultura, todo mundo tem cultura. O que muitas vezes acontece é as pessoas não compreenderem ou não assimilarem a própria cultura, e aí, é claro, elas se sentem um pouco um peixe fora d'água. Mas a cultura, nós somos um ser cultural, nós produzimos cultura naturalmente, ao falar, ao dar nossa opinião, ao rir, ao cantar, não é? A dar uma opinião. Não tem jeito, a gente está criando cultura, não é? E aí hoje, talvez, eu vou trazer essa nossa, né, esse nosso bate-bola, esse nosso bate-papo, eu vou trazer para uma coisa que hoje tem crescido muito na educação, e muitas vezes a gente vê que no desafio, né, do próprio processo educacional, a gente percebe que as pessoas ainda não têm a clareza de como vai ofertar, que é a questão da educação integral. A gente já discutiu num outro mote, não é? Essa questão da educação integral, o maior tempo da criança, do adolescente e do jovem dentro da escola, mas o que fazer com esse jovem? O que fazer com essa criança dentro da escola? Porque muitas vezes a educação integral, ela acaba massificando, não é? Ou se tornando massificando, não, tornando maçante essa permanência da criança dentro da escola, né, por 6, 7 horas, e eu entendo, não é? Isso é muito discutido, inclusive no pessoal que trabalha essa questão da escola integral, que é trabalhar a cultura, a arte, não é? Seja através da música, seja através do teatro, seja através da dança, trabalhar a cultura, trabalhar a arte dentro dessa proposta de educação integral. Na cidade de Cubatão, não é, eu trago um pouquinho aí nossa experiência, as escolas têm enfrentado esses desafios, tem levado para dentro das escolas, não é, o projeto Cubatão Sinfonia, e os diversos projetos que tem dentro da área das artes, né, da cultura, para ofertar às crianças, aos jovens e aos adolescentes essa oportunidade de entender o quanto a riqueza da cultura ela fortalece a própria educação. Não é? Eu trago um pouquinho isso, não sei qual é a tua ideia, não é? Dentro desse desafio, não é, que é proporcionar a essas crianças o entendimento, mais porque eu entendo que cultura e educação são dois lados são as duas metades do mesmo processo. Não é? Sim. A educação é o conhecimento adquirido daquilo que se construiu durante os tempos históricos, e a cultura é a tradução dessa educação, desse conhecimento, transformando a própria sociedade. Exatamente. Eu acho que tem uma coisa que é fundamental quando a gente pensa cultura e educação, é que cultura está nesse espaço da vivência e de como a gente codifica os significados das relações que a gente tem. Então está no lugar de como você se veste, como você fala, como você se comporta, quais são as principais meios e formas de você estabelecer a sua conexão, o seu comportamento com o outro. E a educação que faz essa padronização, né, de como essas informações culturais vão se solidificando ao longo do tempo e vão aí fazendo com que a gente trabalhe a instrução, o treinamento, a disciplina, o conteúdo para as diversas áreas dessa relação da vivência, do comportamento. E eu acho que você traz de cara uma preocupação muito grande, que é minha, porque sou mãe de uma criança de 9 anos que estuda no integral desde o período da creche. E ao longo do tempo a gente vai sentindo essas diferenças, né, de cada ciclo escolar, o quanto às vezes a creche é tão parecida com a casa, né, as brincadeiras, os cuidados, e o quando vai para o ensino fundamental 1, quanto isso se transforma num lugar desafiador, porque você tem os conteúdos programáticos que você precisa passar, mas você tem uma extensão, uma dilação de prazo da permanência da criança na unidade que é muito grande e que não tem o mesmo aconchego da creche, não tem o mesmo aconchego da casa, né? Então, meu filho entra 8 horas na unidade escolar, sai às 5. É o mesmo tempo de trabalho que eu tenho. Então, quando a criança chega de manhã, tem um cafezinho, tem as primeiras atividades ali da escrita, seja o português, seja a matemática, vai para o almoço, vai para as atividades complementares de educação artística, educação física, e à tarde
Ele não tem um espaço de descanso, porque já não tem mais essa estrutura, né, de a caminha, o cantinho, o horário de dormir. Você tem uma troca, inclusive, dos professores, né? Isso. Por conta da estrutura do ensino. Então, você não fica com o mesmo professor o dia inteiro. Você tem um de manhã e um à tarde. E aí, à tarde, é que seria o lugar das atividades complementares. E aí, como faz isso? Se a estrutura do processo educacional não tem essa abertura, né? Eu desconheço na rede de educação professores de atividades complementares no ensino fundamental. E isso não é uma crítica, isso é uma constatação no sentido da gente pensar o que a gente pode evoluir para criar um rito para a educação integral, seja aqui em Cubatão, seja na estrutura do Estado, na estrutura da União, como que as cidades, já que o ensino de primeiro, fundamental 1 e 2 e pré-escola é uma responsabilidade dos municípios, Sim. Como os municípios podem pensar alternativas para isso, né? E aí você traz uma coisa que é importante, que são a inserção de alguns programas culturais dentro das unidades de ensino, que são atividades que têm acontecido aí intermediadas por associações, por entidades do terceiro setor, que aprovam recursos de emenda parlamentar junto aos vereadores, ou então de projetos de incentivo, Sim. PROAC, que é o projeto de ação cultural, o programa de ação cultural do governo do estado, Lei Rouanet, que é o programa de incentivo federal à cultura, que a entidade, a instituição cria o seu projeto, capta recursos e vai aplicar dentro da escola. E isso tem uma série de questões aí que se envolvem. Primeiro a capacitação dos profissionais. Então, a gente sabe que são profissionais capacitados para trabalhar dentro do ambiente escolar. O reconhecimento do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, são entidades que trabalham, que têm reconhecimento dentro desse conselho, tem um aval desse conselho para poder atuar dentro do ambiente escolar e, principalmente, a oportunidade e a vontade de colaborar com o processo de instrução nessa idade que é tão importante e que o que está sendo feito hoje certamente dará frutos daqui a 10, 20 anos. É uma mudança de paradigma, né? Da construção, da relação institucional da cultura com a educação, da inserção do terceiro setor dentro do serviço público. Então, a gente tem aí uma série de caminhos, um processo de transição da relação da cidade, né? Eu não digo Cubatão, digo das cidades, né? No sentido de ampliar esses apoios, essas parcerias, para que o ensino integral comece a ter uma característica menos sufocante, menos massificante, né, de manter a criança ali como se ela tivesse que ficar como uma punição, porque a mãe trabalha. Isso não pode ser encarado dessa forma. Eu vou dizer assim para você, olha, que agora eu vou fazer um corte, porque assim, você é da área cultural, você trabalha inclusive na Secretaria de Cultura, tem uma ideia, tem uma visão dentro aí eu vou dizer de Cubatão, tá? Vou dizer de Cubatão, vou trazer um pouquinho, embora essa nossa história de Cubatão, eu entendo que ela se replica aos centenas, milhares de municípios que tem no Brasil. Mas eu vou trazer para Cubatão por quê? Hoje eu tenho privilégio, tenho a grata satisfação de tê-la sentada aqui para a gente discutir esse tema tão importante, né, para a sociedade, para a cidade de Cubatão. E eu que trabalho na educação há muitos anos, não é? Fui professor, hoje sou diretor de escola, sou diretor da Escola Técnica de Música e Dança, né? O Conservatório de Cubatão. E aí, por que eu vou trazer para cá? Porque Cubatão, eu entendo que a gente reúna algumas especificidades muito interessantes e que precisam ser exploradas, né? Inclusive dentro dessas áreas que a gente está discutindo aqui hoje, que é a educação e a cultura. Nós temos um leque de trabalhos magníficos, né? De pessoas apaixonadas pela cultura, pela arte aqui em Cubatão, em diversos projetos que estão ativos, acontecendo, e que eu acho que eu entendo, não é, que o que precisa é essa intenção, essa vontade de essas áreas sentarem, conversarem, não é? Conversarem mais, conversarem exaustivamente, buscarem os caminhos
de que, de fato, a cultura que se produz dentro desse município, ela vá para dentro das escolas, não é? Existem propostas, existem ideias. Eu vou dizer para você que eu não vejo resistências pessoais dentro da educação, muito menos na cultura, mas eu não vejo resistências pessoais dentro da educação. Inclusive, eu vejo até vontade. O que eu vejo, eu acho que ainda... Mas como é que a gente vai fazer isso? Não é? Como é que a gente... E aí talvez seja realmente hoje o que a gente esbarra, é a questão estrutural, não é? Você precisa de uma sala em que você possa trabalhar com a criança, por exemplo, sim, a dança. Eu preciso de uma sala que eu tenha uma estrutura que eu possa trabalhar música, que eu possa trabalhar teatro. Eu preciso ter esses espaços disponíveis dentro da estrutura física que aquelas escolas estão, para que essas atividades aconteçam a contento, não é? Porque não adianta determinada atividade que a gente entende, eu acho que até o pessoal, né, da educação entende, não dá para eu colocar num pátio determinada atividade. Eu preciso de uma sala ambientada para aquilo, para que a criança entre dentro desse universo, para que a criança entenda que ela vai vivenciar aquela experiência de uma forma específica, não é? Também não pode ser dentro da sala de aula que ela já fica o dia inteiro, porque ela não vai dissociar, não é, uma coisa da outra. Aqui nessa sala eu aprendo matemática, português, não é? Eu tenho ali as matérias regulares do ensino, né, do conhecimento. Se eu vou aprender música no mesmo espaço que eu já estou ali, ela não vai dissociar, ela vai entender que a música, ou a dança, ou o teatro, ela faz parte daquilo que muitas vezes para ela é cansativo, não é? Porque o conhecimento é cansativo, porque exige da nossa mente uma concentração maior. Como a arte, a cultura, ela trabalha com o lúdico, então a mente ela relaxa, ela sossega, e aquilo que se passa enquanto conhecimento através da cultura, ele é assimilado de uma forma diferente. Por isso, há uma exigência de um espaço específico para isso. Não é? Eu não posso misturar os espaços, principalmente para a criança, para o adolescente, está em formação. Ele está entendendo o que é isso. Né? Ele está entendendo o que é isso. Eu percebo isso enquanto agente, não é, da educação, efetivamente, na ativa, buscando, né, junto com os meus pares, com o pessoal que trabalha da educação, as respostas e os caminhos possíveis para que essa relação educação e cultura, ela se torne cada vez mais concreta, efetiva, e dando fruto. Não é? Eu acho que você traz aí a resposta principal, né? Como que a gente desenvolve uma ação programática de acesso à cultura através da educação, dentro da estrutura Estado, dentro das escolas, dentro da intervenção, da colaboração do Estado para o processo formativo. E aí eu fiquei aqui te ouvindo e falando assim, a gente tem um exemplo muito, muito importante na própria cidade, que é o conservatório, que você faz a direção, né? E que você sente ali no dia a dia o quanto esse processo da formação cultural ele é importante para a formação do cidadão de Cubatão. Né? Então, eu acho que essa relação, essa conexão entre as secretarias que fazem a gestão, tanto cultura como educação, é fundamental para a gente começar a fazer uma ação que seja programática, que seja permanente, que consiga fazer com que a gente consiga avaliar resultado, para a gente poder pensar que isso que eu terminei de falando, né, que é romper um paradigma e começar a trabalhar agora, para daqui a 20 anos a gente ver o resultado na própria sociedade. Porque a criança de hoje é o adulto de amanhã, não é isso? Sim. Parece a frase mais clichê, mas é isso. Então, se a gente não investir agora na formação dos nossos filhos, dos nossos alunos, entendendo que eles terem esse acesso à cultura é tão vital para o processo da cidade ser uma cidade mais acolhedora, as pessoas serem mais educadas, das pessoas terem mais perspectiva e oportunidade de trabalho, de geração de renda, de entender. Porque, assim, a cultura, as atividades culturais, a princípio, não vão ser
quando que a criança vai ali nos seus 10, 11 anos achar assim, eu vou fazer teatro aqui na escola, eu vou ser ator. Talvez ele nunca vá fazer isso, mas ele vai ser uma pessoa mais aberta e mais... a experiência, né, que ele vai adquirir. Essa vivência dentro da escola vai torná-lo mais sensível para receber os estímulos artísticos e acompanhar isso. E a gente tem provas vivas, o próprio conservatório é isso. Quantos alunos você tem lá? Hoje, por volta de 700 alunos. Olha isso. E não atende a demanda da cidade. A gente tem quantas entidades, olha, eu elenquei aqui o trabalho que foi feito pela FABAM, pelo Cubatão Sinfonia, o Tocando em Frente, o Teatro do Caos, a Companhia de Dança de Cubatão, Coral Zanzalá também fará um trabalho dentro das escolas. Então, eu só estou elencando aqui 6 entidades que vão trabalhar diretamente dentro das escolas, com todos esses reconhecimentos que a gente elencou aqui, e que vão ser colaboradoras do processo formativo e de sensibilização dessas crianças, e que precisa ter uma continuidade. Então, acho que assim, existe uma pré-iniciativa da sociedade civil através das entidades do terceiro setor. O que a gente precisa agora é transformar isso em uma dinâmica da gestão, né? Em que se pense ações tanto da cultura na educação como da educação na cultura, para que a gente consiga reverter esse quadro e permitir para essas crianças, principalmente no ensino integral, essa oportunidade. Tem aqui um leque de ações para vocês viverem. E isso vai acontecer também na relação com educação Sim. e esporte, educação e cidadania, educação e promoção da saúde. Então, a gente tem... essas relações precisam estar muito bem conectadas. Sim. E o que eu sinto falta é dessa conversa. Porque existe um movimento natural das coisas e existe a vontade dos dois setores de ir aproximando esse diálogo. Então, eu acho que agora é mais do que o momento da gente estimular, através aqui do nosso bate-papo e das reflexões que a gente escuta dos articuladores culturais, Sim. você, com certeza, dos educadores. Eu acho que vai ser um momento importante para a gente repensar agora essa ação de formação e estruturar. Porque uma coisa importante que você traz, não adianta eu colocar o projeto cultural dentro da escola, ele não tem uma sala adequada, ele não permite uma acústica adequada. Então, por isso que é romper paradigma. Sim. Porque é você pensar a escola para além da escola. Ela vira uma unidade de disseminar a cultura, o esporte, a cidadania. Então, ela vira um equipamento de atuação da gestão da cidade dentro do bairro. A gente precisa... Imagina, você tem quantas escolas na rede? 54? É por aí. Entre escolas do ensino fundamental 1, 2 e pré-escola. Imagina todas essas escolas abertas no fim de semana, proporcionando para a comunidade o acesso, seja a exibição de um vídeo, seja uma atividade teatral, seja uma tarde de lazer. São equipamentos que já estão dentro dos bairros. Então, não falo de construir um centro cultural dentro do bairro X. Eu tenho lá, eu transformo a escola nesse centro cultural. E aí eu acho que isso nos ajuda a entender essa dinâmica que você traz do que é um ambiente de convivência. Em que eu posso ter a minha sala de aula, eu vou para a minha sala de artes, eu vou para o laboratório de ciência, eu vou para o laboratório de informática e eu vou agora para a sala de cultura. Então, eu vou ter lá a minha aula de dança e aí eu tenho um espelho na parede. Eu vou para a minha aula de teatro, pode ser a mesma sala da dança, mas é uma sala em que é ampla, arejada, que eu consigo aberta. Criar o ambiente, né? Exatamente. Fazer a criança entrar dentro daquele novo universo para que ela entenda que ela vai ter essa oportunidade. E aí é formação também de plateia, né, Reginaldo? Isso mesmo. Porque a partir do momento que eu eu participo de um projeto X na minha escola e eu vou me apresentar, a minha mãe e meu pai vão me ver, né? Então, isso cria a expectativa. Teve e eu não digo só na questão da formação. É possível você fazer a promoção, a difusão da cultura dentro da escola. Então, quando a gente traz diversos projetos que levam um concerto musical na escola, tinha um projeto incrível que era feito pelos grupos artísticos à época, que era os concertos didáticos. E a banda, com a sua companhia de dança, com o corpo coreográfico. Sim. Isso ainda acontece, acredito que a banda marcial também desenvolveu esse trabalho hoje. E aí você tem lá a apresentação,
E aí o maestro vai lá e explica, olha, o maestro tem aqui a função de reger a orquestra, de orientar os músicos. Os músicos fazem a leitura da partitura, produzem o som do instrumento. Vamos treinar, vamos fazer. E era muito bonito. Ele escolhia uma criança da plateia, colocava no púlpito para poder reger a banda. E a riqueza dessa experiência... como é que eu vou te falar? Aquilo que parece ser bem simples para a criança, aquela experiência vai marcar ela para o resto da vida. Pro resto da vida. Pro resto da vida. Ela vai entender qual é a importância de estar ali naquele momento. O que aquilo vai reverter dentro da própria imaginação, não é? Porque nós somos aquilo que nós imaginamos. Quando a gente perde a imaginação, o primeiro passo para a morte, para a nossa morte, é quando a gente perde a imaginação. Quando a gente perde o brilho da vida. Quando a gente entende que não existe mais nenhuma perspectiva, não é? E aí a função da cultura dentro da educação é fazer com que essa condição humana, que é da imaginação, da fantasia, ela não morrer dentro de nós, não é? Eu entendo isso. Eu vou aproveitar, viu? Olha como o tempo passa, gente. Já são 11 horas e 25 minutos. Nossa! Tu viu como o tempo... Vai embora! Meu Deus do céu, gente. Dois faladores aqui, gente. Dois faladores. A gente adora se encontrar. E quando a gente se encontra, a gente não se desagarra. Então, assim, acho que o programa hoje vai estourar o horário. Pois é. Né? Então, a gente agradece, continua agradecendo o pessoal aí. Continue acompanhando a gente aqui. Ó, o pessoal falou para eu apontar, que eu ainda estou aprendendo essas coisas, viu? Apontar as nossas redes sociais aqui. A gente, tudo isso que a gente faz aqui, que o Virtual Educação faz, é para vocês, não é? A gente está querendo levar para vocês um pouquinho aí do que a gente conhece, então acompanha, entre aí nas nossas redes sociais, rv1.com.br, Instagram, YouTube, acompanha a gente, olha, 11h26, olha, eu já... Bora. Eu vou fazer uma outra provocação, não é? De nós, eu acho que para o pessoal que está ouvindo aí a gente, para que os gestores públicos, não é? Seja como a gente está falando de educação e cultura, das secretarias de educação e cultura, aí seja a nível municipal, estadual, a nível federal, entenda que nós, né? Que às vezes eu vou com umas propostas doidas, viu? Mas a gente tem que ser assim. Vamos. Você não estava falando agora que a cultura desperta o lúdico, a fantasia, sonho? Eu gente. insisto. Eu disse, vamos tentar. É claro que às vezes a gente encontra resistência, porque as pessoas que estão na gestão, né, nas secretarias, elas não têm só o Reginaldo para atender, né? Elas têm uma gama de... Tem uma cidade, né? Entendeu? É como você pensar um macro para poder atender. Isso. Eu vou lá e vou tentando minhas doideiras, faço minhas propostas, e aí eu vou mandar mensagem para eles, viu? Vou mandando a mensagem para eles, se eles tiverem assistido, se uma hora eles forem ver isso que eu estou falando, não briguem com a gente. A gente faz isso porque a gente precisa provocar, faz parte, né? Faz parte da gente, faz parte desse incômodo que a gente tem de querer ampliar o atendimento, levar para mais gente, fazer com que essas pessoas tenham esse contato, não é? E aí, como você bem disse, hoje estou como diretor do conservatório, né, da Escola de Música e Dança aqui de Cubatão. Então, às vezes eu levo umas demandas para, você imagina, 54 escolas, eu sou uma das escolas dentro desse universo, com os diversos problemas que cada unidade tem, e vai o Reginaldo lá na chefe, eu queria isso, eu queria fazer aquilo, a gente não pode fazer isso, eu deixo eles meio doido, viu? De vez em quando, inclusive, quando o pessoal me vê, começa a correr, já vem o Reginaldo fazer os pedidos dele. E aí, naquele ditado que eu aprendi desde criança, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, não é? Então, eu continuo insistindo, e eu sou paciente, viu? Outro recado que eu vou mandar aí pro pessoal, eu sou paciente. Então eu vou hoje, vou amanhã, vou ano que vem, e uma hora eu sei que eu vou conseguir, eu vou encontrar o momento certo de inspirar essas pessoas
para que a gente avance nas propostas de realmente levar essa educação de qualidade. A gente às vezes discorda de algumas coisas que eu entendo como salutar, como natural, dentro dos processos de construção de uma sociedade, né, da construção das políticas públicas de cultura, das políticas públicas de educação. Eu entendo que as divergências, elas são naturais, não é? O que a gente não pode deixar é que essas divergências, elas impeçam de ver que o outro está no mesmo caminho que eu. Talvez não enxergando como eu estou enxergando, mas no mesmo caminho que eu. E aí a gente precisa entender que o que impede os avanços dessas políticas públicas, tanto de cultura como de educação, é se a gente rompe as relações. Se a gente rompe o diálogo, aí não tem jeito. Não há avanço sem diálogo, sem discussão, não há. Divergência faz parte, não é? E tudo isso que a gente traz, ou quando a gente leva essas demandas, a gente as leva porque a gente acredita que, se a gente encontrar o momento certo, o jeito certo, a forma certa, isso vai ser um ganho gigantesco, ainda mais para a gente que trabalha com criança, com adolescente, para a formação desses novos cidadãos. Qual cidadão que eu quero entregar, né? Eu recebo ele na ponta de cá. Qual o cidadão, né, que eu quero entregar na ponta de lá? Aquele cidadão consciente, né, da sua própria existência, da sua própria história, que ele interfere, não é, efetivamente na construção de uma sociedade melhor. Opa, como é que está a minha cidade? Eu não estou gostando muito da minha cidade, ela precisa de uns avanços. Quem faz ela avançar? Eu. Né? Sou eu, enquanto ser pensante, enquanto ser cultural, enquanto ser imaginativo, somos nós que fazemos a sociedade evoluir. Eu acho esse debate super sadio, sabe, Reginaldo? A gente precisa romper esse espaço-tempo que se cria entre a crítica e a construção. Né? Às vezes dá uma sensação de que porque eu critico, porque eu aponto, porque eu falo que pode ser diferente, porque eu divirjo de você, essa relação seja conflituosa. Mas não tem que estar no conflito. Não. É o que você traz. Muito tem que pelo estar contrário. no espaço do diálogo. Isso mesmo. Entender que o meu ponto de vista é diferente que o seu. E como que a gente faz ir para o mesmo ponto? Como que a gente cria um ponto de fuga para levar todas as ideias para a mesma centralidade? E aí o debate fica sadio. Isso. Quando a gente vai e pensa e entende principalmente que essas nossas áreas são dinâmicas demais. Tanto cultura como educação, elas são movimento. Sim. Elas respiram de acordo com o que a sociedade respira, né? Essas mudanças que acontecem na sociedade ao longo do tempo, e a gente viveu isso há pouco tempo no processo do país, com a polarização política, que fica tentando se arrastar como uma única saída, e não é a saída. A Sim. saída é diferente, é para um outro caminho, a porta da saída para uma sociedade mais igualitária, para uma sociedade justa, para uma sociedade que cuide dos cidadãos, não está na polarização. Ela está num outro caminho. De nenhum dos lados. De nenhum dos lados. Ela está num caminho da convergência, da comunicação, do debate, do diálogo, de entender o que pode ser melhor para essa sociedade. E aí a gente você traz uma coisa que é fundamental, que são a relação das políticas públicas, né? E para que a gente entenda um pouco isso, e como eu sou muito defensora dessa relação em rede, articulada, programática, a gente precisa, enquanto gestão, pensar em planejamento. Precisa. Não tem jeito. Né? Não. Como é que eu interfiro na grade da educação se eu não converso com o gestor de educação para dizer assim, olha, eu tenho essas ideias, você acha que a gente consegue fazer esse ano? Aí a pessoa vai me responder, não dá para fazer esse ano porque eu não previ orçamento, eu não planejei. Mas vamos planejar para o ano que vem? E isso pode ser ainda mais forte, porque a gente vai prever recurso, a gente vai prever pessoal, Sim. a gente vai prever estrutura. Então, se a gente não senta e faz esse raciocínio crítico e lógico de como que a gente constrói esse universo de relações entre cultura e educação, e nas 3 esferas do governo, viu? E a gente tem vivido aí, eu que acompanho muito o debate das políticas públicas de cultura, eu tenho visto
caminhos muito opostos, né? Você tem um governo federal que reativou o Ministério da Cultura, que ampliou as ações, os editais, está operando 2 grandes leis de fomento cultural, que é a Lei Paulo Gustavo, a Lei Aldir Blanc II, a Política Nacional Aldir Blanc, que são 5 anos de recursos chegando na ponta nos municípios, nos estados brasileiros, uma amplitude de diálogo que você fala assim, nossa, isso nunca existiu. A gente sempre brigou por isso, nunca existiu. Ao contrapasso do governo do estado, que muitas vezes fecha a porta, não entende, não dialoga com a União, não dialoga com os municípios. Isso precisa parar. E aí, no campo da cultura, a gente teve uma vitória recente, que é o Sistema Nacional de Cultura, que agora é regulamentado. Além de ser uma lei que nos compara, que coloca a cultura junto com o SUS da saúde, então o Sistema Nacional de Cultura é o SUS da cultura para a gente. Essa relação sistêmica de União, estados, Distrito Federal e municípios, ela é tangível, mas ela precisa ser programada, ela precisa ser pensada. Sim. Acredito que na educação existam ainda outras legislações que amparem melhor essa relação sistêmica, né? Até por conta dos recursos que chegam, é a segunda maior... a maior pasta que recebe recursos, sim, né? Na questão de legislação está já bem estruturada, não é? Talvez dentro disso que a cultura vem construindo, a educação já construiu, não é? A questão das legislações, elas estão postas. Talvez o que existe é a divergência da interpretação dessas legislações, não é? Que é o que está acontecendo com vocês. Hoje a educação, ela vive, na verdade, uma regularidade maior. Ainda existem as divergências, mas existe uma regularidade maior, porque as leis, elas já estão postas há 30 anos. Vai fazer 30 anos a LDB, não é? Por isso que a gente precisa pensar que é dinâmico, né? E aí eu trago essa coisa mais técnica, né? Essa coisa meio estranha de falar de planejamento, de previsão orçamentária e tal. Porque é assim que se constrói a gestão, seja do município, seja do estado, seja da nação brasileira. São essas pessoas que trabalham no serviço público, que se colocam à disposição do serviço público, que vão pensar a condição desses trabalhos. E que não está só no executivo, não está só na relação do que a prefeitura, o governo do estado, ou a presidência da república decide. Também tem um legislativo aí, que a gente precisa pensar, sim, que precisa estar atento às necessidades da educação, às necessidades da cultura. Então, tanto Câmara Federal, quanto Senado, como Câmara de Vereadores, como Câmara de Deputados Estaduais, elas precisam também colaborar com esse processo da relação e a interligação das políticas públicas de cultura e educação. Porque senão eu estou fazendo um plano de educação que pensa diversas ações. Eu faço um plano de cultura que pensa diversas ações. E essas ações não dialogam. Então, a gente precisa cada vez mais ampliar esse debate, entendê-lo nessa convergência de ações que vão para uma resolução comum do que é a necessidade da comunidade, da cidade, do estado, da federação, para isso dar certo. Sim. Senão a gente vai continuar ainda pensando como que a gente planeja essa próxima geração nossa. A gente tá o quê? Na geração qual, Maria Clara? É Z, H, milênio? Como que é? Porque tem tantas gerações, né? A geração Y, né? Como vão ser as próximas gerações, né? Eu acho que eu sou milênio. Então eu tô meio assim, eu tô meio perdida nas gerações que eu sou. Mas o que eu quero dizer é no sentido de... Eu, quando tive acesso à cultura na escola, foi bem mais tarde que o meu filho hoje. Que bom será para o meu filho, quando tiver o filho ou a filha dele, já começar lá no berçário até essa relação. Que ela aconteça dentro da unidade escolar. Então, o que a gente está sonhando aqui junto, né, Reginaldo? E a gente já fez vários programas aqui na rádio falando, sim, sobre isso, divagando, pensando e sonhando. É porque a gente tem esse lugar comum do agente provocador, do sonhador, do idealizador, da vontade de fazer. E eu acho que ambos trabalham nos seus setores com essa vontade todos os dias. Senão você não mantinha a relação das políticas públicas de cultura, você com certeza não manteria as relações, a gestão da unidade que você dirige e que dirige tão bem e que a cada ano apresenta mais e mais resultados positivos. Então, o que a gente tem agora é uma perspectiva de ampliar isso, de programar isso, para que a cidade de Cubatão, e aí voltando para a nossa cidade, para essa responsabilidade que a gente tem
também, né? Enquanto munícipes da cidade, enquanto servidores públicos, é nessa construção de um projeto que com certeza considera a relação entre as diversas áreas. Porque é isso, a cidade é feita das diversas áreas, ela é feita dos diversos bairros, dos seus moradores, dos seus gestores. Então, se a gente está nesse lugar que a gente pode almejar e ter todos esses sonhos, agora a gente precisa dar mais um passo, que é ir em direção de realizar. Isso mesmo. E essa realização, ela parte desse espaço do diálogo, ela parte da reflexão, ela parte da avaliação de resultados, de entender o que não rolou, para poder você programar e rolar. Isso mesmo. Fazer a coisa acontecer. Isso mesmo, é isso mesmo. Gente, são 11h30, não é? Como eu disse, a hora voa. Esse debate, esse bate-papo que a gente está tendo aqui, eu vou dizer para você, se não parar, se a gente não quiser parar, a gente fica aqui dias. A gente fica aqui muito tempo, que são coisas muito amplas. A intenção aqui do Virtual Educação, dessa janela, eu falo para Maria Clara, para o Márcio, que isso aqui é uma janela. A gente abriu a janela, a gente vislumbra, a gente se vê longe, e é uma janela que é uma oportunidade, né, para Cubatão. Para onde essa janela alcançar, é para vocês olharem por ela, e aí por isso que eu tenho essa... como é que eu vou dizer, essa mania de eu dizer, pessoal, participe, né? Quando vocês trazem também as demandas de vocês, as dúvidas, as críticas, enriquece esse espaço que é de vocês, né? Eu que estou aqui, o César, né, que comanda esse momento, hoje a Juliana, né, fazendo essa participação, trazendo aí toda a tua experiência, toda a sua gama de entendimento da tua área de cultura. Nós na verdade, queremos provocar vocês, cutucar vocês, para incomodar mesmo, não é? Porque a partir do momento que a gente faz quando a gente balança a água e a terra se mexe, a gente é obrigado de sair de um lugar para o outro porque aquele lugar começou a incomodar. E a gente está aqui para incomodar mesmo, é essa nossa intenção, não é? É intencional. Não é? É proposital, porque é importante que vocês se apropriem, não é? A ideia, né, quando o Márcio me chamou, aqui a Virtual me chamou o César, e a gente vai chamando o pessoal, né, para vir agregar a esse momento do Virtual Educação, é para que vocês realmente se apropriem disso como de vocês, para que a gente possa sair do nosso lugar de conforto, do nosso lugar de comodismo, para fazer movimentar essa sociedade que anseia por evolução, não é? Anseia por evolução. A gente sabe o potencial que tem a cidade de Cubatão em todas as áreas. Hoje a gente aqui especificamente está falando da área de cultura e educação, mas em todas as áreas. Só que a gente precisa sair do nosso local de comodismo e fazer com que esse potencial ele se traduza em atos, não é? Em realizações concretas e que transformem a vida das pessoas. Não é? Essas ações precisam transformar. Então, quando a gente vem aqui, a gente se propõe estar aqui num sábado de manhã, é porque a gente acredita naquilo que a gente faz. E a gente acredita que as pessoas que, né, vêm com a gente, estão com a gente, também acreditam que é possível. Então, precisamos, como a Juliana falou, né, na sua fala, traduzir aquilo que discutimos em ações e em realizações que a gente possa ver essa transformação da sociedade, né? Vou passar a bola para você, a gente já está encaminhando, né, para finalizar. Como eu disse, se a gente não faz isso, a gente vai ficar aqui, ó, ad eternum, não é? Porque a gente sabe que é um assunto, um tema extremamente rico, vasto e complexo,
não é? Mas eu jogo para você, se você quiser fazer mais alguma consideração, quiser colocar mais um ponto, deixar aquele gostinho de quero mais, ou precisa de um segundo momento do Virtual Educação, discutindo educação e cultura, né? Que a gente sabe que tem, mas se você quiser deixar esse gosto, né? Já vou pedir. Vai ter que ter uma segunda parte, um segundo momento. Então, não é? Eu te devolvo aí, né? Te passo a bola de novo, já te agradecendo, né? Por você ter aceitado o desafio de estar aqui nesse sábado de manhã, falando um pouco aí toda essa sua experiência, e provocando um pouco, né, a cidade, a população de Cubatão, da importância do tema que nós trouxemos aqui hoje, que é educação e cultura e educação. Você traz uma coisa que é fundamental para mim, e isso é fundamental para mim enquanto servidora, principalmente como artista, que é o provocar, né? Que é sair desse lugar cômodo, desse lugar que muitas vezes nos colocam, para pensar, para propor, para debater, para refletir junto. E essa provocação, ela é necessária para que a gente saia desse lugar comum e a gente construa novas coisas. E aí, como um ser, né, cultural que sou, eu só posso estar feliz de estar aqui debatendo com vocês e já pedir bis, porque é tão vasto e tão amplo. Eu estava aqui, enquanto você falava, Regi, e principalmente pensando na grandeza que é para esse momento da Virtual ter você e o César aqui debatendo educação, porque são duas pessoas com posicionamentos absolutamente nítidos, claros, objetivos, com uma história de construção para essa cidade que é tão rica. E eu acho que isso a gente precisa enaltecer. Então, eu fico muito feliz de dividir esse programa com você hoje, de estar aqui nessa função. César, é difícil ser como você, não sei não. Eu acho que eu não consigo ser igual, mas eu estou aqui para dispor, né, desse raciocínio crítico. Vocês são duas pessoas incríveis para mim, assim, exemplos mesmo de como a gente tem que colocar o nosso pensamento à disposição da sociedade, que eu fico aqui te ouvindo e falando assim, nossa, como é incrível conviver no mesmo período que você. Como é incrível a gente ter um time de pessoas aqui na Virtual que pensam as suas áreas e que pensam colocar as suas ideias em favor da cidade, né? Em favor da reflexão das pessoas. Isso é riquíssimo. E aí você me traz uma coisa que é fundamental, que é a gente poder pensar que o quanto isso é dinâmico, o quanto isso é necessário sempre. Sempre. Então, que esse espaço não se perca. Eu acho que é a primeira grande coisa. E eu estava aqui refletindo enquanto você falava, falei, olha só, a gente está falando aqui sobre sonhos, sobre perspectivas, sobre relações de união da cultura e educação. Quando a gente vive um momento e você olha para o noticiário e vê tantas questões delicadas, né? Como que foi o que aconteceu recentemente na Praia Grande, essa relação da inclusão, de como que você trabalha a inclusão dentro da escola, de como que os gestores escolares têm que estar atentos às relações de comportamento dos alunos. É inconcebível o que aconteceu. E aí a gente fica pensando, acontece aqui, aí no outro dia você tem uma notícia de que uma mãe foi hostilizada numa escola por um gestor por conta do filho que é uma criança com deficiência. Onde a gente vai parar, né? Então, se a gente não fizer agora esse debate com profundidade, com respeito às diferenças e principalmente pensando nessa relação de trabalhar para que essa sociedade seja, sobretudo, volte a ser mais humana, a gente não está fazendo a nossa lição de casa, né? Então, o que importante e eu espero que esse programa e todos os outros do Virtual Educação cheguem a todos, porque a gente precisa urgentemente debater a relação da educação e das outras áreas dentro da educação para promover esse lugar de bom convívio, de estímulo criativo, de acesso ao esporte e de noções de cidadania, para que a gente não veja essas incidências do bullying, essas incidências da relação, de uma relação conflituosa entre pais e gestores, que a gente tenha no ambiente escolar a segurança. Sim. Porque quando eu mando meu filho para a escola de manhã, é inevitável pensar umas 3, 4 vezes por dia, será que ele comeu? Será que ele brigou com alguém? Será que ele caiu?
a gente tem que confiar. Sim. Eu tenho uma relação incrível com a escola do meu filho. Participo, sou do conselho da escola, quero saber, pergunto. Mas é tão difícil a gente ter esse lugar da tranquilidade, né? Porque vai para o trabalho, porque, imagina, eu sou mãe solo, então as minhas preocupações ainda são maiores, né? É isso mesmo. Mas eu acho que essa reflexão sobre esse debate que é necessário, que é urgente e que pode ser feito com qualidade, porque a gente tem pessoas incríveis nas nossas áreas que pensam isso e que se dedicam a estudar essas relações conjuntas da educação e da cultura e das outras áreas também. Sim. Que eu acho que a gente já está maduro o suficiente para dar o próximo passo, que certo. É participar efetivamente dessa construção para a nossa cidade, para o bem da nossa cidade, e que ela seja exemplo dessa relação para outras cidades, para o estado de São Paulo. Eu acho que a gente tem tudo aí na mão disponível. Um movimento cultural ativo, vibrante, com vontade de trabalhar, uma classe de trabalhadores da educação que é assim de uma qualidade excepcional, é isso mesmo. Sabe? Trabalham muito com o pouco que possuem, com a pouca estrutura que possuem. Então, acho que a gente tem tudo. Agora, a gente só precisa desse olhar amplo e diverso para poder fazer essas escutas e a gente conseguir avançar. Fico muito feliz de estar aqui. Tem que encerrar, né? O Márcio Chaves já subiu aqui. Quando ele sobe, a gente já sabe que tem que terminar. Então, agradeço a Virtual por manter esse espaço sempre aberto, esses microfones abertos para mim, para falar minhas loucuras aqui, as minhas reflexões, as minhas provocações. Agradeço demais você, Regi, meu amigo, pela condução desse programa aqui junto com o César, pela oportunidade de debater. A gente é muito sonhador, então tudo que você fala eu tô aqui, gente, sorrindo para ele. Se abrir a outra câmera, vocês vão ver que eu fico aqui sorrindo, feliz, porque é isso, né? A gente tá falando de algo que a gente ama, que a gente quer e que a gente quer participar, que a gente quer estar junto, construindo junto, refletindo junto. Obrigada, bom dia a todos vocês. Vão acompanhando aí nas redes sociais da Virtual e comentem, compartilhem, conversem com a gente. Vai ser incrível poder responder vocês. Pessoal, obrigado. Mais uma vez, 11h50 da manhã. A gente agradece aí a companhia de vocês terem essa paciência, mais esse sábado, mais essa manhã de virtual educação. A gente volta a repetir aqui, né? Tá aqui em cima nossos endereços, nossas redes sociais. Cliquem, acompanhem, participem, comentem, critiquem. Vocês têm liberdade de fazer o que quiserem e assumam esse espaço como de vocês. Claro que a gente, né, o César hoje não pôde estar por um motivo, não é que a gente diga... Nobre, não é? Nobre, aniversário da esposa, que a gente aproveita o programa, a gente aqui para desejar muita felicidade, muita saúde, muito sucesso, muito de tudo, né, para a esposa do César, para a família, para você, César, que esse dia seja realmente grande e especial e que se traduza em todos os dias a seguir até o próximo aniversário, não é? Muita felicidade aí para vocês. A gente agradece aí, né, o pessoal que nos acompanha sempre. A gente agradece a nossa equipe técnica, Maria Clara, Márcio, né, que nos dá o apoio aí, fica dando os toques pra gente. Obrigado e desejamos a todos vocês um feliz domingo, não é? E a próxima semana que seja uma semana muito abençoada. Tchau e um beijo no coração de cada um de vocês.